Eu sou o pastor Wilson da comunidade evangélica Amor Real, aqui em Guarapuava, né? E nós estamos aqui para, mais uma vez, gravando esse vídeo para você. Sabe, é, tem muitas coisas que acontecem que nós não entendemos o porquê. E a questão, principalmente, da igreja do século XXI está passando por um momento de apostasia, por um momento de esfriamento da fé, tá? E o motivo de tudo isso, né? O motivo de tudo isso é a falta de ensino. A falta de ensino, a falta de doutrinas bíblicas. Não aquelas doutrinas que são estatutos de igreja, que a gente tem que respeitar. Sabe, essa semana eu fui fazer uma visita, né? A um município a mais ou menos 150 quilômetros aqui de Guarapuava, e me deparei com uma situação bastante interessante. Uma pessoa com mais de 50 anos de fé. Um casal. E sabe o que nós fomos ministrar para esse casal, o senhor idoso? E chegamos lá nos deparando com uma situação de mágoa e ressentimento. Eu fiquei assustado. Sabe, eu fiquei muito assustado. Porque a igreja do século XXI é uma igreja que está muito machucada, muito magoada. E nós precisamos ministrar perdão na vida das pessoas. John Bevere, um escritor muito famoso, um escritor americano, fala, inclusive tem um livro, recomendo, A Isca de Satanás, que fala sobre mágoa, ressentimentos. Né? Satanás está destruindo a igreja com ressentimento por falta de perdão. Nós não perdoamos, nós não somos ensinados a perdoar. E nós precisamos perdoar. Parece ser uma infantilidade estar falando isso. Nós, no meio de tanta informação, no meio aonde os meios de comunicação, nós temos aí aplicativos fantásticos de ensinamentos da palavra. Hoje nós temos a Bíblia em tablet, nós temos a Bíblia de várias formas, vários homens de Deus produzindo conhecimento, mas nós não conseguimos produzir conhecimento para arrependimento, porque não é possível fazer isso. Porque o arrependimento, ele vem numa condição espiritual. O arrependimento, ele vem numa condição espiritual onde eu digo para o Espírito Santo, eu destruo as minhas barreiras, eu simplesmente abro os portões do meu coração para que o Espírito Santo possa fazer o que ele é especialista em fazer, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. A igreja do século XXI não fala mais isso, que é preciso perdoar. Hoje nós estamos vendo aí a esposa não respeitando o esposo não respeitando a esposa, e os filhos é aquele balaio de gato, uma família que briga, uma família muitas vezes que só busca prosperidade, aonde nós temos sido ensinados nesses últimos 30, 40 anos. Eu quero dizer aqui que nossa intenção em gravar esses vídeos não é ofender ninguém. Sabe, como o vídeo anterior que nós gravamos sobre o dízimo, que dízimo para judeu, muitas pessoas, muitos pastores escreveram coisas horríveis, meu filho. Tudo bem, se você não concorda, amém. Mas você não pode lutar contra a teologia, você não pode lutar contra a palavra. Sabe, vindo de pessoas hoje que cobram R$100 numa pedra para jogar no isopor, que cobram R$500 para pegar uma pedra para jogar no isopor, e vem falar de teologia comigo. Aí nós nos deparamos com esse casal, 40, 50 anos numa igreja, onde não aprendeu o básico, que aprendeu a perdoar, mas aprendeu a dizimar, aprendeu a ofertar, aprendeu um monte de coisa, mas não aprendeu a ser filho de Deus, ser filho de Deus. Sabe, essa é uma luta que nós estamos enfrentando muito séria. Por quê? Porque as pessoas precisam entender que o perdão é maravilhoso. Mateus capítulo 18, do 21 ao 35, fala lá. Diz o quê? Perdão. Pedro pergunta, mestre, até quantas vezes devemos perdoar? Até 7 vezes 7? Não, Pedro, eu te digo até 49 vezes 7 por dia. Dá um bom número de perdão por dia. Perdoar a esposa, perdoar o colega de trabalho. Nós não somos ensinados a perdoar. Aí logo em seguida nós temos uma parábola de um cidadão que devia uma fortuna para o rei e foi perdoado, e simplesmente encontrou o seu conservo que devia pouca coisa para ele, encarcerou. E o que aconteceu?
Ele não perdoou como foi perdoado. E nós oramos o Pai Nosso. Perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo os meus devedores. Hipocrisia. A igreja precisa aprender a perdoar. A igreja precisa urgentemente olhar para dentro de si, dizer, eu preciso aprender a perdoar. E a igreja só vai aprender a perdoar quando tiver um arrependimento verdadeiro. Quando entregar sua vida para Jesus. Não vindo da maneira errada. Muitos de nós chegamos na igreja da maneira errada. Vemos através do esposo ou uma esposa. Vemos através de carro, através de casa, através de bens e prosperidade. Está errado isso. Nós temos que vir à igreja por sermos pecadores e necessitamos da glória do Senhor. Seu arrependimento, Romanos 3:23 diz que nós estávamos destituídos da glória de Deus. Eu quero te falar assim, perdoa. Sabe quando você não perdoa, como diz o texto de Mateus capítulo 18, do 21 ao 35, quem não perdoa é jogado ao local e aonde vai ser atormentado. O texto foi jogado no local para ser nas mãos dos atormentadores. Quem não perdoa vive uma vida magoada. Quem perdoa não prospera. Quem não perdoa não prospera. Quem não perdoa vive uma vida como se não conhecesse Jesus. E não existe outro além de Cristo. Aí nós vamos para o campo das heresias. Dízimo mais alguma coisa, dízimo mais Cristo, Cristo mais alguma coisa. Nós não precisamos de Cristo mais alguma coisa, nós só precisamos de Jesus, que Ele é autor e consumador da sua fé. Pensa nisso, se você está com sua família destruída, se você está com a sua família que simplesmente não consegue ter diálogo, puxa, lembra do carcereiro em Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa, não creia em homens, creia no Senhor Jesus. Hoje nós vivemos uma igreja mística, uma igreja egocêntrica. Nós precisamos de uma igreja cristocêntrica. Cristo é a razão. Não a prosperidade. Não esse evangelho de primícias. Não esse evangelho de dinheiro. Não esse evangelho de engodo. Por isso que as pessoas não conseguem se perdoar. Por quê? Porque é o evangelho raso. É o evangelho sem leitura de palavra, sem prática de palavra. A igreja do século XXI precisa de Cristo. Estamos chegando ao ponto que nós temos que evangelizar as pessoas que saíram fora da igreja. Por isso está magoado, por estar, não quero saber de Jesus, porque todas as igrejas são erradas. Não, não é isso. Nós não aprendemos a perdoar. As últimas palavras de Cristo foi, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Nós aprendemos a perdoar? Não. Nós vemos com as teologias, a unção do riso, a unção do pirocóptero, a unção do reteté, e não nos ensina a perdoar. Eu quero te falar para você, não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, não sei se você vai gostar, aqui a palavra é pura e simples. Vamos voltar ao evangelho puro e simples. Eu quero te falar assim para você algo. Volte para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Nós temos consumido o quê? Evangelho que não perdoa? Evangelho que enaltece o homem, enaltece a riqueza? Diz para Deus que Ele é obrigado a me perdoar? Não. Ele não é obrigado a me perdoar. Ele não é obrigado a me prosperar. Um evangelho que diz que você tem que exigir de Deus? Não. Pelo simples fato de Cristo morrer na cruz do Calvário, o evangelho é gratuito. A salvação é gratuita. Ela não é comprada por ouro e prata. Que fica a dica. O evangelho de Cristo é gratuito. Isso é um dom de Deus. Não vem de vós para que ninguém se glorie, diz o texto, o apóstolo Paulo fala. Que evangelho você está seguindo? Você está seguindo o evangelho do vinho novo? O evangelho que diz que você está magoado? O evangelho dos desigrejados? O evangelho dos desviados? O evangelho da prosperidade? Ou você está seguindo o evangelho puro e simples que diz, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Pai, me perdoa que eu sou pobre, miserável, pecador. Estamos seguindo o evangelho de fariseus? O evangelho de Cristo que diz, vinde todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. O evangelho não é para qualquer um.
O Evangelho é para quem está disposto a perdoar e liberar perdão. Sabe o que acontece quando você não perdoa? Você sente um peso nas costas. Nada serve para você. Eu quero te dizer para você, Jesus ama você. A salvação é gratuita para você. Alguém morreu na cruz do Calvário para que seus pecados e os meus pecados fossem perdoados, porque todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Mas Cristo nos comprou. Não com ouro, não com prata que é corruptível, mas Cristo nos comprou com o seu sangue poderoso. Não rebaixe o sacrifício de Cristo ao vil metal. Sabe, a igreja precisa de oferta, sim, mas a igreja precisa muito mais de Jesus Cristo, porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Olha, se você está com dificuldades, ame Jesus, leia a palavra. Se você está com dificuldade, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e no mais Ele fará. Fuja do evangelho fácil, fuja do evangelho mercantilista. Que o Senhor venha ter misericórdia de nossas vidas e principalmente perdoe seu pai, perdoe sua mãe, perdoe seus irmãos. Ame, diga que ame. Diga que ame. O amor de Deus, Ele perdoa tudo. Faça isso. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Sabe quem é teu próximo? É teu pai, é tua mãe. E perdoa. Sabe por quê? Porque o Senhor nos perdoou. O Senhor perdoou as nossas injustiças. O Senhor perdoou tudo que nós fizemos de errado. E nos cobriu com o sangue de Jesus. Siga exemplo de Jesus Cristo. Perdoa, libere perdão, livre-se da mágoa, livre-se do ressentimento. Que eu não sei que horas que você vai assistir esse vídeo, mas dobra seu joelho e diga: Senhor, perdoa os meus pecados. Que o Senhor entre com providência na sua família. Que o Senhor entre com a graça do Senhor Jesus na sua família. Que o Espírito Santo te controle a sua vida e você possa falar como Josué falou no grande discurso dele: eu e minha casa serviremos ao Senhor. A tua casa tem que ser um pedaço do céu. E para ser um pedaço do céu, tem que haver perdão. Ah, que Deus abençoe você, que o Senhor te cubra a tua graça, que você e sua casa sirvam ao Senhor. Deus abençoe e que Deus tenha misericórdia das famílias brasileiras.